crê em mim tem a vida eterna. Alamarraceia candalamaia. O versículo que nós lemos fala que Jesus ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque Ele ressuscitou. Jacó, quando teve um sonho, e ele acordou assustado, porque ele viu uma escada que subia e descia, e essa escada ligava na terra ao céu, e lá no topo tinha um trono, o trono do Senhor. Então ele acorda assustado e diz: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Mas nós somos mais privilegiados do que Jacó. Ele disse: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Mas nós falamos diferente: o Senhor está nesse lugar e eu tenho certeza. Eu sinto o seu cheiro, a sua glória, a sua graça, o seu poder, e lamento pelos que não vieram. Nós seremos abençoados. O cristianismo é a religião da ressurreição. Nós celebramos não um Cristo morto, nós celebramos um Cristo vivo. Não estamos aqui nem perdendo tempo, nem passando tempo. Estamos, aleluia, em comunhão com Cristo vivo, sentindo a sua gloriosa presença. Então não celebramos o Cristo morto, mas celebramos o Cristo que venceu a morte. Aquele de Apocalipse 1:18: fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não adoramos o Cristo que ainda está sepultado, lá naquela rocha cravada, aquele túmulo cravado na rocha. Não estamos celebrando aqui aquele Cristo que ainda está sepultado. Não adoramos o Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora está vivo. Estamos celebrando o Cristo que esteve morto, mas agora está vivo. E porque Ele está vivo, e porque Ele venceu a morte, nós temos a certeza que nós também venceremos e viveremos eternamente. Cristo arrancou o aguilhão da morte. Ele derrotou a morte. Ele derrotou o inferno. Ele derrotou o pecado, não como Deus, como homem. Se fosse para derrotar o diabo como Deus, não precisaria descer à terra. Se fosse para vencer o diabo como Deus, não precisaria, Ele derrotaria de lá mesmo. Ele venceu o diabo como homem, mas um homem cheio do Espírito Santo. Ele venceu o pecado e Ele venceu os grilhões da morte. Quando Ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque Ele desceu ao Hades, mas as prisões do Hades não pôde detê-lo. Ele desceu ao Hades, mas as correntes e os portões, Ele sentou o pé e rompeu com a morte e vive para sempre. A ressurreição é a bandeira dos vencedores em Cristo. Se com Cristo sofremos, com Cristo seremos glorificados. Se morrermos com Cristo seremos ressuscitados.
A igreja é o povo da esperança, a esperança de morar no céu, a certeza de morar no céu, a esperança do arrebatamento, a certeza do arrebatamento. Aguenta firme, a qualquer momento a trombeta soará e seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Jesus está vivo. Você está aqui por causa dele. Ele reina e ele vai voltar. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. A maioria já leu, já estudou, já foi pregado centenas, milhares de vezes. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 12. O apóstolo dos gentios, Paulo, narra o evento da ressurreição de Cristo no terceiro dia após o seu sepultamento, evidenciando assim que a sua morte não foi um embuste, mas um fato histórico verificável, confirmado, atestado. O diabo fez de tudo, como diz Leonard Ravenhill, o diabo fez de tudo para Jesus não chegar à cruz, mas ele chegou. O diabo fez de tudo para ele não morrer, mas ele morreu. E depois o diabo colocou o inferno todo na porta daquele túmulo e disse: não pode, essa pedra não pode remover, essa pedra não pode. Se essa pedra remover, estamos lascados. Mas no terceiro dia, oh glória, a pedra não rompeu de fora para dentro, a pedra rompeu de dentro para fora, pelo poder do Cristo ressuscitado. Essa pedra não pode remover, mas ao terceiro dia a pedra foi removida. E quando Maria chega lá e abaixa, os dois anjos, um deles diz: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Vai lá e diga para os seus irmãos descer para a Judeia, porque ele vai aparecer para eles lá na Judeia. Você não está servindo um Cristo falido, um evangelho fracassado, não! A ressurreição não foi uma ilusão, mas um acontecimento testemunhado pelas Escrituras e por testemunhas oculares, como Pedro, os 12 discípulos, os dois do caminho de Emaús, Tiago, os 500 irmãos, e finalmente por ele próprio, Paulo, quando ele encontra com ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo diz: quem és tu? Eu sou Jesus ressuscitado, poderoso para sempre. Anassoi Kemahai. A ressurreição é real. Alguns, numa tentativa ensandecida de negar esse fato auspicioso do cristianismo, dizem que Cristo não chegou a morrer. Morreu ao ser colocado numa tumba fria. Eles dizem que ele recuperou das feridas. Outros dizem que, pela incredulidade, que as mulheres erraram o túmulo naquela manhã de domingo, e a visão que tiveram não passou de uma miragem. O Satanás sempre querendo confundir as coisas de Deus, Satanás sempre querendo enganar,
Satanás sempre querendo gerar confusão. Quem gera confusão é o diabo. Quem faz confusão entre irmãos é o diabo. Quem faz fofoca é o diabo. Quem faz calúnia é o diabo. Quem levanta um contra o outro é o diabo. Quem inventa mentira, ele é o pai da mentira. Outros dizem que aqueles discípulos roubaram o corpo dele e ele não morreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Os discípulos estavam na sala, Jesus atravessa a parede e diz: Pai seja convosco. É o Senhor mesmo? Sou eu mesmo, aquele mesmo que andou nas ruas de Jerusalém. Eu venci a morte. Ele sai, chega Tomé. Tomé, sabe quem teve aqui? Jesus. Ah, não acredito. Atravessou a parede, falou com a gente, está vivo, mais vivo do que nunca. Não acredito, só acredito se eu ver. Jesus atravessa a parede e diz: como que é, Tomé? Ele diz: agora eu creio que tu és o Cristo ressuscitado. Mas Jesus disse: bem-aventurados que não viu e creu. Ele estava falando de Moisés, ele estava falando de Elias, ele estava falando de Isaías, que profetizaram e nunca viram. Ele diz: bem-aventurados os que creram e não viram. Bem-aventurados que creu sem ver. Bem-aventurados que não viu e crê. Bem-aventurado é você que nunca tocou presencialmente Jesus, mas acredita que Ele reina nessa casa. Bem-aventurado é você que ainda não foi curado, mas acredita que Ele vai te curar. Bem-aventurado é você que ainda não tem a sua casa própria, mas acredita que Jesus vai te dar. Eu nunca fui nesses países que eu vou falar, mas eu já li. Se você chegar lá na França, num determinado lugar, os restos mortais de Allan Kardec estão lá. Se você for na Índia, os restos mortais de Confúcio estão lá. Se você for na China, os restos mortais de Buda estão lá em algum lugar. E em Nippur e Rajasthan, até hoje se adoram dentes de ouro de Buda. Se você for lá em Arábia Saudita, num lugar chamado Meca, numa caixa quadrada de granito preto, segundo os muçulmanos, os restos mortais de Maomé estão lá. Eu nunca fui em Jerusalém, mas tenho muitos amigos que já foram em Jerusalém. E quando chega lá na porta do túmulo, está escrito em inglês, está escrito em hebraico, e está escrito em algumas línguas lá, em espanhol: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. A importância da ressurreição está no capítulo 15 de 1 Coríntios também, do versículo 12 ao 19. A ressurreição de Cristo é a pedra angular da doutrina da ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Mas se Ele ressuscitou, é as primícias dos que dormem. Paulo, ele está degladiando com os filósofos de Coríntios. Paulo evidencia que Cristo não ressuscitou. O cristianismo, Paulo evidencia que se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não passa de uma peça de museu, de enganação. Ele argumenta: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é
é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, os cristãos ainda estão debaixo do poder carrasco do pecado. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo perecerão eternamente. Se Cristo não ressuscitou, nós os cristãos somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato eu quero dizer uma coisa para o céu, para a terra e para o inferno: falem o que quiser falar, Jesus ressuscitou. Não é vã a sua vinda nessa casa, não é vã o seu louvor, não é vã a sua adoração, não é vã o seu sacrifício, não é vã a sua fé, não é vã o seu louvor, porque Cristo ressuscitou. Paulo estava argumentando com os coríntios. A ressurreição de Cristo não é uma doutrina lateral, secundária, mas o próprio fundamento sobre o qual construímos a nossa fé. Estamos fundamentados em Cristo Jesus. A ressurreição, ela é autêntica. Ela é confirmada pela palavra. Ela é o golpe final nas tolas pretensões daqueles que tentam ofuscar o plano redentor de Deus, estabelecido nos refolhos da eternidade. Jesus desceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para te reconciliar com o céu, com o Pai, para escrever o seu nome no livro da vida. A maior riqueza que você tem é que Jesus garante o seu nome no livro da vida. Quantos têm certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Glorifica o Senhor. A ordem da ressurreição. Cristo abriu o cortejo da ressurreição. Olha, o diabo não venceu em momento algum. Quando ele estava agonizando lá na cruz, ele não disse: morte, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não disse: Satanás, tudo bem, você venceu, eu me rendo. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus deu a sua vida. Ele disse: eu vou dar, e depois eu mesmo, pelo meu poder, eu torno tomá-la. Ele deu a vida, ele pegou a vida. Quando o escritor diz que ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu, ele estava dizendo pelo seu próprio poder. Porque pelo poder de Deus ele leva quem ele quiser em visão, arrebatado, em espírito lá na glória. Ele levou Paulo, ele levou João, ele levou Ezequias, ele levou um tanto de gente lá. Mas quando ele diz: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu pelo seu próprio poder. Porque Cristo foi pelo seu próprio poder. Ele foi as primícias, porque eu tenho certeza que eu serei arrebatado, porque eu tenho certeza que eu serei ressuscitado, se permanecer leal a Cristo, porque Cristo foi ressuscitado pelo seu próprio poder. Sua ressurreição é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição.
porque Ele vive, nós também viveremos. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e eu vou conduzir vocês para a eternidade. Eu venci, vocês vão vencer. Então, porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele saiu do túmulo, nós também triunfaremos sobre a morte. Cristo voltará e derrotará em definitivo este último inimigo, que é a morte. Quando todos os que estarão no túmulo ouvirão a sua voz, e uns se levantarão para a vida eterna, e outros para juízo eterno. Você consegue, esse aqui funciona? Vocês conseguem colocar aí João 5, 28, 29? Quando Jesus regressar com grande poder e glória, ao som da trombeta de Deus, todos os mortos se levantarão da sepultura. O túmulo não é o fim. Olha lá, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Mas eu profetizo que você ressuscitará para a vida, ressuscitará para a glória, ressuscitará para adorá-lo eternamente, ressuscitará para viver na eternidade com Deus. Até mesmo aqueles que foram cremados, devorados por feras, engolidos pela fúria do mar, tragados pelas correntes furiosas dos rios, virão e comparecerão perante aquele que estará sentado no trono. Ninguém escapará, ninguém. A Bíblia diz que vamos ter que prestar conta daquele que está no trono. Todos, brancos, negros, ricos, pobres, ignorantes, inteligentes, todos, salvos, não salvos, todos um dia terão que comparecer perante o trono de Deus, terão que confessar: só Ele é o Senhor, terão que joelhar, terão que dizer a Ele glória, a Ele honra, uns para a vida eterna e outros para ser condenado. Reis, Césares, Hitler, Stalin, todos, grandes, pequenos, religiosos, ateus, analfabetos, todos, indistintamente, se levantarão do pó e comparecerão perante o juiz de toda a terra. Coloca aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Eu quero ler. Eu fui convertido com esses versículos. Jesus não morreu à toa. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros segundo as suas obras. O livro da sua vida está sendo escrito desde o seu nascimento. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não brinque, não despreze a salvação, ela é única. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso segue-se o juízo. Todos que morreram sem Cristo já estão gritando no inferno, e um dos tormentos do inferno é que estão conscientes. Aquela passagem do rico e Lázaro, segundo Antônio Gilberto, não é parábola, é real. Os tradutores que colocaram parábola, mas aquela passagem é real. E você percebe que o rico estava consciente no inferno. Seremos julgados. Todos serão descobertos. A natureza da ressurreição. Cristo levantou-se da morte com um corpo glorioso. Os que são de Cristo, de igual modo, receberão um corpo incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. Você não será arrebatado, transformado. Você não será ressuscitado nesse mesmo corpo falido, mortal, esse corpo de pecado, esse corpo de morte. Você não será ressuscitado nesse corpo que cansa, nesse corpo que fracassa, nesse corpo que quer te levar para o pecado. Não, você será ressuscitado num corpo incorruptível, cheio de glória, cheio de poder. Teremos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Nosso corpo glorificado brilhará como o sol no firmamento e como as estrelas eternamente. Coloque aqui Daniel 12:2, por favor. Não haverá mais corruptibilidade, nem desonra, nem fraqueza. Não haverá mais cansaço, nem fadiga, nem doença, nem defeitos físicos, nem mesmo a morte. Receberemos um corpo perfeito, imortal. Com esse corpo glorificado é que entraremos na glória, reinaremos com Cristo e estaremos para sempre com Ele, desfrutando das glórias eternas. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Estou encerrando. Lute para chegar ao céu. Lute. A ressurreição acontecerá no último dia, na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo. Ouviremos a voz, se estivermos vivos, do arcanjo. Naquele dia todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. Coloca aqui Apocalipse 21:4, por favor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E naquela cidade que vamos morar, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá no céu não tem morte,
Lá no céu os dias não acabarão mais. Lá no céu você não vai ter que lutar mais contra o pecado. Lá no céu não vai ter mais demônio para te atentar, nem carne. Lá no céu nunca mais terá tristeza, fadiga, nem dor. E lá no céu não é um gramado verde, um tédio, é o céu. Não, o céu está em movimento. Os melhores cantores não estão na terra, está lá. Os melhores maestros estão lá. Os melhores tocadores estão lá. Os serafins estão lá. Os anjos estão lá. Os arcanjos, os querubins estão lá. E tem até seres que nunca foi revelado, que vai ser revelado lá. O céu está eternamente adorando ao Criador. E nós tomaremos esse estado perfeito para sempre. Quero encerrar cantando um hino.